Hoje a gente vai iniciar o terceiro encontro, né, de farmacologia. Aqui a gente vai relembrar só os outros encontros que a gente teve. O que é a farmacocinética, né? Farmacocinética, no caso, seria o caminho que o fármaco vai percorrer no nosso organismo. O que o organismo faz com o medicamento. Aí a gente vai ter a administração, depois disso vamos ter a metabolização, que ocorre lá no fígado, a distribuição, a corrente sanguínea até chegar ao local de ação, para posteriormente começar a ser excretado, que ocorre lá nos rins. E a farmacodinâmica, que já é o que o organismo o fármaco faz no nosso organismo, que ele pode ter a eficácia, que no caso seria o efeito farmacológico, pode ser tóxico, dependendo da quantidade que for administrada, precisa de ter um sítio de ação, ele precisa chegar até o sítio de ação e se ligar com o alvo para poder estar fazendo esse efeito farmacológico. Isso aqui é só para a gente relembrar. E aí, a gente vai começar a falar dos tipos de medicamentos que nós temos. Primeiro, o mais conhecido por todos, né, são os medicamentos industrializados. Esses medicamentos industrializados, eles são todos autorizados pela Anvisa, eles são produzidos em grandes quantidades. São lotes com inúmeras quantidades de medicamentos. E eles têm as doses e as concentrações padronizadas. Ou seja, vai ser liberado lá um lote com, sei lá, 50 mil comprimidos de losartana de 20. Então, é quantidade grande, com as mesmas dosagens ou as mesmas concentrações. Isso, por um lado, é bom, porque quando você chega numa drogaria, você já tem aquele produto de pronta entrega, né? Já é rápido. Porém, isso vai impossibilitar a personalização. Normalmente, o custo desses medicamentos é maior, justamente por ter essa dose padronizada para todos os pacientes. Então, o custo é maior. Não vai ter uma personalização, vai ter uma complexidade maior em relação a efeito adverso. Então, esse seria o ponto negativo dos medicamentos industrializados. Aí, eu trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês como que funciona a produção de um medicamento na indústria. Esse vídeo ele vai estar falando especificamente de genérico, mas a produção é igual. Deixa eu só colocar o vídeo aqui para rodar. Hum. Vou colocar o vídeo aqui no YouTube porque o link não está querendo abrir.
Júlia, Oi, Luana, falou comigo? falei, eu não tô conseguindo reproduzir o vídeo. Vai, o que que tá aparecendo? Eu tinha até colocado no PowerPoint o Hum, link, só que agora não quer ir. Aí eu coloquei no YouTube. Tem jeito de transmitir pelo YouTube? tem. Você tem que abrir uma aba, a do YouTube, e compartilhar ela. Hum, eu abri. E eu vou aonde agora? Deixa eu ver. Aí você tem que parar esse compartilhamento aí do PowerPoint e ir lá pro YouTube compartilhar. Ah, Tá bem. tá, Depois você volta. entendi. Vamos ver se dá Deixa eu ver. certo. Seu link tinha dado errado. Deixa eu ver aqui se vai aparecer, Luana. Apareceu? Aí, apareceu. Ah, Tenta tá. colocar em tela cheia. Deu? Deu. Deixa eu ver se vai ser o som. Ah, ele Saiu? não, fica sem som. Mas tá transmitindo. Depois que você me manda esse vídeo que eu disponibilizo pros meninos lá no Proesc. Ah, tá. Então tá. É porque eu tenho o link dele. Eu tentei colocar o link para reproduzir no PowerPoint, mas não deu certo. Pode reproduzir esse mesmo? Pode. Tá bom, então.
se está sendo da mesma forma. E aí, em cada final desse processo, tem um controle de qualidade, tem uma verificação de granulometria, uma verificação de peso médio. É, e posteriormente, esses comprimidos são acondicionados na embalagem primária, né, no caso os blisters, e depois nas caixinhas, que são as embalagens secundárias, e posteriormente na caixa de papelão grande. Tudo isso é, é por meio de máquinas e as máquinas emitem códigos de barras nas embalagens, onde que eles verificam se está tudo correto, para depois é, mandar, né, as distribuidoras mandarem para as farmácias. Aí a gente tem os medicamentos manipulados. Ao contrário dos industrializados, ele é específico para cada paciente conforme sua necessidade. E a gente tem a possibilidade de fazer associações de substâncias. A gente pode fazer um composto. É, essa manipulação ela é feita de acordo com uma prescrição, né, de um profissional habilitado. Esse profissional habilitado pode ser médico, pode ser farmacêutico, porque o farmacêutico pode fazer prescrição também, só que de MIPS, né? É, pode ser de esteticistas em caso de creme, por exemplo. E é possível produzir, né, cada medicamento manipulado sem algumas substâncias que são alergênicas. Por exemplo, lactose, conservantes. A gente pode fazer em cápsulas veganas, por exemplo, que hoje em dia tem muita procura. Sem corante, porque tem pacientes que têm alergia a corante, a gente tem a opção de manipular em cápsula incolor. O preço, né, se torna mais acessível, porque vai ser específico para o paciente, não vai haver um desperdício, né? Entre aspas. A qualidade não é comprometida quando comparada aos industrializados. Por quê? Porque da mesma forma que a indústria tem procedimentos que vão validar o processo, né, da, da fabricação, a manipulação também tem procedimentos que validam o processo de manipulação. É, ao exemplo, né, de comprimidos, de cápsulas, no caso da manipulação, a validação é feita através do peso médio de todas as formulações. Em cremes, por exemplo, é pH, visualização de características organolépticas, que no caso é cor, odor. Então, a qualidade não é comprometida e existem fiscalizações para ver se as farmácias de manipulação estão fazendo de acordo, assim como há fiscalizações também na indústria. Então, as farmácias de manipulação, elas têm que seguir uma legislação que chama Boas Práticas de Manipulação, que é a RDC 67, tá? E aqui, né, vamos para mais uma luta do vídeo, que eu trouxe só para vocês visualizarem a diferença da manipulação com a indústria, porque a indústria foi tudo com máquina e tal. Já o processo de manipulação, ele é muito manual. Então, eu trouxe aqui um vídeo para exemplificar para vocês como que é o procedimento de encapsulação de um medicamento na farmácia de manipulação. Vou só localizar o vídeo aqui no YouTube, né? Porque o meu link não está dando certo. Só um minutinho.
Nesse processo aqui, pessoal, que ela fala que está tirando a cápsula, na verdade ela está tirando a tampinha, porque a cápsula ela tem o corpo, que é a parte branca, que ficou aqui embaixo, né? Que ficou aqui. Isso aqui é a tampa da cápsula. Então, ela está tirando uma a uma manual, tá? Porque ela falou tirar a cápsula, na verdade, ela está tirando a tampa.
Então, esse vídeo aqui, pessoal, foi para mostrar como que é feito os medicamentos manipulados. Aí, nesse caso, a gente pegou cápsulas, né? O volume é bem menor do que os industrializados, né? Porque é para um paciente só, é com dosagem específica. No exemplo do vídeo, ela manipulou 30 cápsulas de Fucus e vocês puderam ver como que é bem manual o processo. Ela já tinha pesado, tinha homogeneizado, né, colocado o expiente homogeneizado para o pó ficar homogêneo. Depois disso, conferir o peso para ver se não perdeu nada. E aí sim foi para o processo de encapsulação, né, encapsulamento. E aí ela distribui esse pó todo, porque não pode sobrar pó e nem faltar, nos orifícios das 30 cápsulas. Posteriormente, ela vai tirar dessas 30 cápsulas, 10 cápsulas e fazer o peso médio. É lá no peso médio que esse procedimento será validado ou não. Vamos supor que em cada cápsula ali teria que ter 500 miligramas de Fucus. 500 miligramas de Fucus. Pode ter uma variação de 1,5% a mais, né, por cento, ou 1,5% a menos. Tem uma variação específica. Então, dessas 10 cápsulas, ela poderia ter uma de 501 miligramas, outra de 500, outra de 502. Então, tem que estar na faixa dos 500 miligramas. Óbvio que ela vai ter que levar em consideração o peso dessa cápsula vazia, né? Então, tem tudo isso. Mas é assim que o processo de manipulação é validado, através do peso médio, que é uma etapa muito importante na produção de cápsulas, tá? Então, vamos continuar aqui com os medicamentos. E aí, nós temos também os medicamentos homeopáticos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que são esses medicamentos homeopáticos? Eles são derivados tanto de plantas quanto de minerais, e eles são preparados com quantidades mínimas de substâncias ativas. E essas quantidades, elas são obtidas através de diluições, né, diluições em álcool e dinamizações sucessivas. Diferente do alopático, que a gente trabalha com o diferente para curar a doença, a homeopatia ela trabalha com a cura pelo semelhante. Vamos supor que uma pessoa tem alergia a mofo. Então, a gente vai tratar essa alergia a mofo com o homeopático do mofo em doses mínimas, que foi obtida através de diluições. No caso de homeopatias, esses ativos são chamados de matrizes homeopáticas e a concentração, né, entre aspas, são chamadas de potências. As receitas homeopáticas normalmente vai vir um nome um pouco diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Vem lá, Arnica montana, Thuja occidentalis, Ferrum fosfórico. Os nomes são bem diferentes. E ao invés de vir a concentração em miligramas ou em concentração conforme a gente é acostumado, vem em potências, que pode ser C ou CH e D ou DH.
E aí tem CH30, CH6, CH5, D1, D2, D3, são inúmeros. Pode ter CH200. E a homeopatia, é, normalmente, para ela ser indicada, o médico homeopata faz uma análise do indivíduo como um todo. Ele vai conversar bastante com o paciente, ver o histórico, ver quais que são as dificuldades que o paciente está tendo para prescrever aquela homeopatia. E homeopatia não é igual ao alopático que a gente tem lá. Ah, nimesulide é anti-inflamatório. Sempre vai ser anti-inflamatório, independente da dosagem. Na homeopatia, tem, tem matrizes que na potência baixa, que seria CH10, CH5, é para uma função. Se é na CH30, é para outra função. Então, a homeopatia, apesar de ser simples, ao mesmo tempo ela é complexa por conta disso, por conta que tem que fazer a análise do indivíduo como um todo. E não simplesmente saber que ele está com inflamação ou ele está com uma dor. Tem que ser uma análise do indivíduo como um todo. E a homeopatia, ela é muito de energia. As pessoas que fazem a manipulação desses medicamentos homeopáticos tem que ser pessoas com energia muito positiva, pessoas calmas, porque toda essa energia vai ser transferida para o medicamento, tá? E os medicamentos homeopáticos, normalmente eles são vendidos em gotas, né, líquidos, ou em glóbulos. Glóbulos, eles são bolinhas de açúcar com lactose. Então, são contraindicados, né, para pessoas que têm intolerância à lactose e para diabéticos. Já esses líquidos, eles têm como conservante o álcool. É, então, o paciente tem que ser informado disso. Já na drogaria, normalmente eles fazem comprimidos. Tem a venda de comprimidos que tem a homeopatia incorporada. Normalmente, esse veículo para incorporar essas homeopatias são lactose. E aqui eu trouxe mais um vídeo para vocês. Vou procurar novamente. Esse aqui eu não sei se eu vou achar. Deixa eu ver se eu localizo esse vídeo aqui, porque esse aqui não apareceu o nome. Vou passar outro vídeo para vocês falando sobre a homeopatia, tá? Gente.
Tá sem áudio. Ele tá sem áudio mesmo, Marília. Eu vou encaminhar pra Júlia pra ela mandar pra vocês no grupo. Ah, tá bom, obrigado. Nada. Então, pessoal, esse vídeo aqui foi para exemplificar, né, mostrar
como que funciona a produção da homeopatia, qual é a história dela, qual a finalidade que ela tem. Tem até um médico explicando que ela é energética, como eu havia falado para vocês. O vídeo está saindo sem áudio e esse daí eu não consegui colocar legenda, mas eu vou encaminhar, né, para a coordenação para estar enviando para vocês no grupo, tá? Para vocês ver e entender melhor. Próximos medicamentos que nós temos são os fitoterápicos. Os fitoterápicos, eles são obtidos a partir de plantas medicinais. E eles podem ser a própria planta seca ou seus derivados vegetais. Por exemplo, extrato. A gente tem extrato glicólico de aloe vera, que é a famosa babosa. A gente tem extrato glicólico de quina, extrato glicólico de jaborandi. Óleos, pode ser óleo de rosa mosqueta, óleo de girassol, óleo de semente de uva ou ceras, tá? E passam por um processo de industrialização com a padronização da quantidade e a forma de uso. Essa padronização vai ser quanto do ativo a gente vai ter naquele determinado extrato, por exemplo. Os ativos, eles podem ser extraídos de raízes, de caule, de flores, de folhas, de sementes. No caso desses fitoterápicos em manipulação, chega um laudo, né? Um laudo descrito todos as análises que foram feitas nesse medicamento fitoterápico. Lá fala qual é a origem, de qual parte que foi extraído e tem quanto de ativo que tem naquele extrato. Vou dar um exemplo que eu estou lembrando aqui agora. Tríbulos terrestres, né? No tríbulos terrestre, o que faz o efeito farmacológico deles são as saponinas. Então, lá nesse laudo, vai estar descrito qual a porcentagem de saponinas que tem naquele tríbulos, por exemplo. E aqui eu trouxe uma bula de um medicamento fitoterápico, né? Esse aqui já é um medicamento industrializado. E aqui é a bula do Flenus, né? Aí ele chama Flenus, mas o fitoterápico dele é o Melilotus officinalis, e a 18% quer dizer que ele é um extrato seco que tem 18% do ativo. Qual que é o ativo? Cumarina. Então, dessas 22,25 miligramas, tem 4 miligramas do ativo. Vamos só fazer uma continha aqui para ver se vai bater com 18%. Exatamente. A gente tem 4,005 miligramas, né? Arredondando, 4 miligramas de cumarina. Então, quando é uma bula de fitoterápico, vem dessa forma, tá? Aqui é um outro vídeo, porque o pessoal confunde muito. Qual a diferença entre homeopatia e fitoterapia? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Esse vídeo aqui eu não vou passar para vocês, eu vou mandar lá no grupo também, para depois vocês verem, porque o áudio não está saindo, então não vai adiantar muita coisa, tá? E agora, o próximo é medicamentos isentos de prescrição, que são os famosos MIPs, né? O que são esses MIPs? Como o próprio nome já diz, ele não necessita de uma receita médica para poder ser vendido. Normalmente, eles são disponíveis
no autosserviço em farmácias e drogarias. Por exemplo, Cimegrip, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno. E na embalagem deles, a gente não possui nenhum tipo de tarja, né? Às vezes vai ter a tarja do genérico, mas é porque ele é o genérico, mas não temos nem tarja vermelha, nem tarja preta, né? Normalmente eles são analgésicos, antitérmicos, antigripal. E aqui eu trouxe, né, a ilustração de uma caixinha de MIPS, de pirona. A única tarja que temos é a do genérico, tarja amarela. Ibuprofeno, mesma coisa. Paracetamol, mesma coisa. Então, são os não tarjados, né? Popularmente falando. Então, aqui, aí a gente já vai entrar no assunto das tarjas, né? Sem tarja, que foi o que eu falei anteriormente, os MIPs, não necessitam de prescrição para serem vendidos. Temos a tarja amarela, que indica que o medicamento é genérico e vem acompanhado da letra G. Temos as tarjas vermelhas. No caso das tarjas vermelhas, a gente tem dois tipos. A gente tem venda sob prescrição médica. Nesse caso, a gente não precisa reter receita. Para vocês entenderem melhor, essa tarja aqui são em medicamentos que necessitam de um diagnóstico médico. Por exemplo, o hipertensivo. Ninguém vai chegar na farmácia pedindo um antihipertensivo sem ter ido no médico e ter sido diagnosticado com hipertensão. Ou um medicamento para diabetes. Para a pessoa saber que tem diabetes, que necessita de uma medicação, né? Ela tem que ter passado ao médico e esse indicado o medicamento mais ideal. Então, toda vez que se trata de um medicamento venda sob prescrição médica, lembra, precisamos de um diagnóstico médico com uma indicação, uma receita para estar vendendo, certo? Aí temos a outra tarja vermelha, outro tipo de tarja vermelha. Que é venda sob prescrição médica com retenção de receita. Nesse caso, ele é vendido naquela receita de controle especial em 2 vias. Sem rasura, contendo carimbo e assinatura do prescritor. A validade dessa receita é de 30 dias a partir da data de emissão. Os medicamentos que são vendidos, né, que tem essa tarja, venda sob prescrição médica ou retenção de receita, são ansiolíticos, como amitriptilina, fluoxetina, gabapentina, ou hormônios, né? Hormônios também tem essa tarja. Durateston, liposteron. Pode ser dispensadas no máximo 5 ampolas. E para as demais formas farmacêuticas, né? Cápsula, por exemplo, quantidade suficiente para um tratamento de 60 dias. Então, aqui, ilustração da caixinha da amitriptilina. A tarja vem abaixo, né, da tarja do genérico. Venda sob prescrição médica. Não pode ser vendido, só pode ser vendido com retenção da receita. E aqui é o exemplo do receituário de 2 vias. Primeira via da farmácia, segunda via do paciente. Temos também a tarja preta, que são para medicamentos que possuem um efeito no sistema nervoso central. E eles podem causar dependência. Então, na tarjinha preta vem escrito: venda sob prescrição médica, o abuso deste medicamento pode causar dependência. Eles são liberados apenas com apresentação de notificação de receita B, de cor azul. A gente, né, no dia a dia, chamamos
essa notificação de receita B. Só que, na verdade, ela chama notificação de receita. Temos a B1, que é para a maioria. Alguma dúvida? Aí, temos a B1, que é para a maioria dos tarjas pretas, né? Clonazepam, lorazepam, diazepam. E temos a B2, que são para os anorexígenos, mais popular aí a sibutramina. Pode ser dispensado também no máximo 5 ampolas, para as demais formas farmacêuticas, quantidade suficiente para 60 dias de tratamento. No caso dessas notificações de receita B, cada receita pode conter apenas um ativo, tá? Não pode ter mais de um ativo. E aqui a foto da receita, B2 para os anorexígenos e B para os demais. Essa notificação de receita, ela tem um controle muito rigoroso, porque aqui é o talão, né, que vai para o médico. E eles são solicitados na vigilância sanitária. Aqui é como se fosse um talão de cheque. Tem o número, a notificação, e aqui coloca qual foi o paciente, qual foi o medicamento, qual foi a data. Aqui também tem o mesmo número, que é o que vai para o paciente, que posteriormente fica retido na farmácia. E aqui embaixo também tem como se fosse um número de série. Qual o número que foi iniciado no talãozinho e qual o número que finalizou. Muito importante também, tá? E aí, agora nós vamos falar dos referência, genérico e similar. No nosso primeiro vídeo, que estava sem áudio, não sei se deu para vocês acompanharem na legenda, o Dr. Drauzio já até fala um pouco do genérico e similar. Aliás, do genérico e de referência, que eu vou reforçar aqui com vocês. O medicamento, né, ético ou referência, ele é registrado na Anvisa, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente por ocasião do registro. Só existe um medicamento de referência para cada princípio ativo, certo? O laboratório que desenvolveu o ativo desse medicamento de referência, ele gastou dinheiro por muitos anos para fazer os estudos clínicos, para fazer os testes. Por isso que quando esse medicamento é lançado no mercado, ele tem uma patente, normalmente de 20 anos. O que é essa patente? Ela significa que só aquele laboratório, durante 20 anos, poderá comercializar aquele princípio ativo com aquele nome de referência. Por quê? Para ele ter um retorno dos gastos que ele teve para fazer os estudos. Depois que essa patente vence, né, vamos supor, depois dos 20 anos, pode ser fabricado similar e pode ser fabricado genérico. O genérico, ele é um medicamento idêntico ao produto de referência. Ele é geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade. Tem comprovada sua eficácia, segurança e qualidade e não possui nome comercial. Então, o genérico sempre vai vir o nome do princípio ativo. Losartana, mitriptilina, paracetamol, dipirona, ácido acetil salicílico. Sempre vai vir o nome do princípio ativo. São 35% mais baratos que os de referência por não investir em pesquisa ou publicidade. Então, quando alguém já questionarem para vocês, genérico não presta porque é mais barato, tananã, tananã. Vocês já vão saber explicar que, na verdade, ele é mais barato porque ele não investiu, né? O medicamento similar, ele contém os mesmos princípios ativos, concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência, podendo diferir em características relativas ao tamanho, à forma do produto, entre outros.
Ele não passa pelo teste que permite a troca com referência ou genérico. Então, o similar, ele só vai ser diferente em relação a tamanho, a cor do produto. Já o genérico e similar tem que ser idêntico. O genérico e similar, o genérico de referência, ele tem que ser bioequivalentes, né? Os dois têm que ser bioequivalentes, que permite a troca, né? Possuem a mesma biodisponibilidade, ou seja, não apresenta diferenças significativas na quantidade absorvida do fármaco ou na velocidade de absorção, quando administrado em dose equivalente, sob as mesmas condições experimentais. Ou seja, genérico e referência não tem diferença nenhuma, tá? E aqui a gente vai falar dos tipos de doses que nós temos. Primeiro, a gente tem a dose terapêutica. O que é essa dose terapêutica? Ela é a quantidade que a gente precisa de determinado medicamento para ter uma resposta terapêutica. Dose subterapêutica já é uma quantidade suficiente. Ela não vai fazer efeito, mas também não vai dar em nada, né? Digamos assim. Dose de ataque já é uma dose única e uma dose muito elevada para que essa substância faça um efeito mais rápido no organismo, que mais rápido ele atinja a concentração desejada. A gente vê muito isso com vitaminas, principalmente a vitamina B12. Quando o paciente está com a vitamina B12 muito baixa, os médicos normalmente entram com uma dose de ataque, que na maioria das vezes é injetável, para poder essa vitamina subir mais rápido, né? Dose letal já é a quantidade que pode levar o organismo à falência, né? Levar à morte. Dose tóxica vai ser uma quantidade maior da substância que pode causar efeitos adversos. A dose mínima vai ser o mínimo de ativo que a gente precisa para que haja um efeito terapêutico. E a máxima é a dose máxima para ter o efeito terapêutico e não entrar na parte de toxicidade. É a dose máxima de segurança. Quais que são os fatores que podem influenciar nessa dose prescrita? Temos a idade, o gênero, peso corporal, condições clínicas, patologias, vias de administração. Aí aqui é idade. Trouxe exemplos para vocês entenderem. No caso do envelhecimento, a alteração da absorção, elas são clinicamente irrelevantes, mas a gente tem alguns casos específicos que pode ser muito importante essa questão da absorção no envelhecimento. Trouxe como exemplo aqui o carbonato de cálcio. Ele precisa de um ambiente mais ácido para ter uma absorção ideal. Só que com o aumento de pH, né, que quanto mais alto o pH, mais básico ele é, relacionados com gastrite ou com o uso de fármacos como inibidores da bomba de prótons, que é o que? O omeprazol, pantoprazol, né, da vida, que o povo usa aí muito, diminui a absorção de cálcio. E aí vai aumentar o risco de constipação. A desaceleração da motilidade gastrointestinal pode prolongar também a passagem dos fármacos pelo estômago até o intestino. Aí, no caso do paracetamol, que vende também sem prescrição, né, como a gente falou, ele é um MIP, a motilidade gastrointestinal desacelerada pode retardar a absorção e reduzir as concentrações máximas e o efeito farmacológico, né? Então, vai ser retardada a ação do paracetamol. Com o envelhecimento também, a gente vai ter um aumento de gordura corporal. E como a gente falou lá nas primeiras aulas, fármacos lipofílicos, eles têm uma afinidade por lipídios. Então, se tem um aumento da gordura corporal, dependendo da quantidade que foi administrada, pode ter uma maior meia-vida de eliminação. Então, esse fármaco vai ficar mais tempo no organismo,
o que pode gerar certa toxicidade. E a depuração de fármacos também normalmente diminui. Ela é de 30% a 40%. E aí, essa depuração é o quê? É o tempo que o fármaco leva para ser eliminado. Aí, teoricamente, deve-se reduzir essas doses de manutenção. Então, os medicamentos para idosos têm que ser muito bem avaliados pelo médico. Metabolismo também, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai ficando menos acelerado. Então, o metabolismo de primeira passagem é afetado e tem uma redução de cerca de 1% ao ano, principalmente após 40 anos. Então, para uma dada dose oral, os idosos podem ter concentrações circulantes mais elevadas de fármaco por causa dessa queda aí do metabolismo. Já na infância, um bebê, por exemplo, não tem o seu sistema hepático nem gastrointestinal totalmente desenvolvido, né? Então, o que acontece? Pouca secreção de ácido gástrico pode aumentar a disponibilidade de fármacos ácidos lábeis e diminuir a bioutilização de fármacos de pouca acidez. Então, a formação reduzida também de sais biliares diminui a biodisponibilidade de fármacos lipofílicos. Esvaziamento gástrico reduzido e motilidade intestinal aumenta o tempo necessário para alcançar alterações terapêuticas quando fármacos enterais são administrados em crianças menores de 3 meses. Por isso que indicação de medicamento deve ser feita pelo médico para bebês, né? O volume de distribuição está relacionado à composição corpórea, né? Porque existe, né, os espaços extracelulares e água total do corpo e proteínas plasmáticas. Então, doses mais altas por quilo de peso corporal de fármacos hidrossolúveis são necessárias em crianças menores, porque a maior parte do corpo deles são água. E à medida que essa criança cresce, são necessárias doses menores para evitar a toxicidade por causa do declínio de água, que aí começa a diminuir a água e aumentar a gordura. Metabolismo e eliminação dos fármacos também variam com a idade e depende do fármaco. Por exemplo, fenitoína, barbituratos, analgésicos, glicosídeos cardíacos têm no plasma uma vida média de 2 a 3 vezes maior no recém-nascido do que no adulto. Então, assim, na hora de fazer uma venda, por exemplo, de um medicamento para um bebê, ou fazer a manipulação de um medicamento para bebê, mesmo que com prescrição médica, devemos redobrar a nossa análise crítica, né, para evitar danos maiores. Gênero. Pode apresentar diferenças de eficácia no metabolismo de homens e mulheres. Peso corporal. Em geral, pacientes com maior peso podem requerer doses mais altas, né? E tem que tomar cuidado com fármacos lipofílicos se esse peso corporal for maioria gordura, certo? Condições clínicas, disfunção hepático-renal, doenças crônicas, pode ser necessário ajustar a dose para evitar toxicidade. Por quê? Metabolização ocorre aonde? No fígado. Se o fígado não está funcionando corretamente, ele não vai metabolizar corretamente, pode não eliminar todo o fármaco para chegar lá nos rins, né? Não metabolizar o fármaco corretamente, para ele chegar nos rins e ser eliminado. Então, mesma coisa, uma disfunção renal, o rim não vai conseguir filtrar certamente e não vai conseguir ser eliminado esse fármaco, causando toxicidade. Patologias. Doenças específicas como diabetes, doenças cardiovasculares ou distúrbios psiquiátricos podem exigir doses diferentes ou cuidados adicionais durante o tratamento. Via de administração, a gente falou na nossa segunda aula.
cada via pode ter características diferentes de absorção e metabolização que pode exigir ajustes na dose. Então, aí a gente tem os tipos de efeito. O efeito adverso é geralmente o que está prescrito, né, previsto na bula, né, geralmente previsto e descrito na bula. Então, quando eles fizeram os testes clínicos, eles sabiam que aqueles efeitos poderiam ocorrer. O efeito secundário ocorre como consequência direta do efeito terapêutico. A eficácia é o efeito terapêutico esperado. O efeito colateral, diferente do efeito adverso, ele não era previsto. É um efeito não intencional, não são esperado e nem pretendido. Por exemplo, uma alergia de determinado medicamento. Efeito sistêmico é o efeito que afeta órgãos, tecidos ou todo o organismo. E aqui também a gente tem formas de liberação do fármaco, que também é muito importante no momento de fazer dispensação na drogaria, porque tem várias apresentações diferentes, e de fazer a manipulação numa farmácia de manipulação, porque vem essas especificações. Liberação imediata são a maioria das formulações, são as convencionais, permite uma rápida disponibilidade do fármaco. A liberação modificada, a gente tem de dois tipos. A retardada, que ocorre após um determinado período do tempo de administração. E a prolongada. Essa liberação ela é mantida por um período de tempo mais prolongado após a administração. Então, por hoje terminamos aqui na liberação de fármacos. Alguma dúvida, pessoal? Então é isso. Os videozinhos eu vou estar encaminhando para a coordenação mandar no grupo de vocês. Então, tchau, até mais. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até.